Hoje a gente vai fazer a análise psicológica da nova música lançada pela Miley Cyrus, Flowers. E eu pensei que seria muito legal a gente fazer essa análise porque tem tudo a ver com o canal essa música. Pra quem não me conhece, meu nome é Helena Rache, eu sou atriz e estudante de psicologia e aqui no canal a gente fala sobre poder pessoal, sobre como ser confiante, como ser a sua melhor versão. E essa música encaixa muito nesse tema. É uma música que encoraja as mulheres a se colocarem como prioridade na própria vida, é uma música que encoraja elas a explorarem a melhor versão delas, e por isso tem tudo a ver. As primeiras considerações que seria interessante a gente fazer é com relação ao motivo dessa música. Como muitos sabem, a Miley Cyrus foi casada com Liam Hemsworth e eles ficaram juntos durante 10 anos. E antes disso, eles tinham já uma relação de idas e vindas, e foi uma relação muito conturbada. Eles acabaram se divorciando no final de tudo, e acabou sendo extremamente traumatizante para Miley. E isso foi a própria Miley que falou depois de ser entrevistada. Ela falou que terminar esse relacionamento depois de 10 anos foi extremamente traumatizante. E logo de cara a gente já pode concluir que sim, é óbvio, é muito difícil a gente terminar um relacionamento com alguém, ainda mais se a gente ficou muito tempo com aquela pessoa. Isso porque a sua identidade, o seu modo de ser ficou muito atrelado àquela pessoa durante um tempo considerável. Então nesse processo de término você tem que fazer esse trabalho de se redescobrir e também resgatar quem você era antes dessa relação. Quem que você era? O que você gostava de fazer? Todas essas perguntas têm que ser respondidas por uma pessoa que tá passando por um processo de término. Toda a sua identidade às vezes acaba se perdendo quando você tá num relacionamento muito longo com uma pessoa, ainda mais se essa pessoa não tem a ver com você ou não valida o que você gosta de fazer. E é claro que não tem como saber exatamente como era a relação do Liam e da Miley, porém, em diversos momentos a gente consegue perceber que o Liam acabava abafando a Miley um pouco. Isso era perceptível porque a Miley sempre teve esse jeito mais expansivo, mais descontraído de ser, e o Liam sempre foi mais reservado. Então eu imagino que isso deva ter sido uma questão no relacionamento deles, dele ficar abafando de certa forma a personalidade dela. Tem até um vídeo que eles estão sendo entrevistados num Oscar, e a Miley vai dançar, vai fazer um movimento um pouco mais sensual, e o Liam para ela, fala pra ela parar com aquilo. É claro que pode ter sido em outro contexto, como se eles estivessem brincando com a situação, mas se você parar o vídeo e analisar ele bem, você vê que o Liam fica realmente desconfortável. Teve uma outra entrevista que a Miley fez e ela chegou a comentar que o relacionamento não durou por conta desses conflitos. Ela falou que quando chegava em casa não queria ser ancorada por alguém, que ela não gostava de brigar, mas que ao mesmo tempo ela não queria ficar naquela situação. Ou seja, esse é outro indício de que ele poderia estar tentando controlar ela de alguma forma. Indica possivelmente que eles tinham personalidades muito diferentes. E acaba que isso fica quase irreconciliável numa relação. Outra coisa interessante sobre essa música é o ritmo dela. A primeira vez que eu ouvi essa música eu fiquei pensando, eu já ouvi isso em algum lugar. Dito e feito, quando eu fui pesquisar mais sobre essa música pra fazer esse vídeo pra vocês, eu descobri que essa música, na realidade, tem uma referência muito forte de outra música pop. No caso, a música do Bruno Mars, When I Was Your Man. Inclusive, a letra é muito parecida também. Embora essas músicas sejam diferentes, porque uma é mais melódica, tem uma pegada mais romântica, e essa é mais dance, existe uma clara referência a essa música por parte da Miley, tanto em termos de ritmo quanto em termos de letra. Mas por que isso? Os fãs acabaram descobrindo que o Liam já tinha dedicado essa música pra Miley, ou seja, ter feito isso foi claramente uma referência que ela fez ao ex dela. E não parou por aí, também tem a coincidência do dia que lançou essa música, porque a música lançou dia 12 de janeiro, sendo que o aniversário do Liam é dia 13. Então, coincidência? Acho que não. Logo no início da música, Miley faz referência a um incêndio numa casa. Construímos uma casa e a vimos queimar. E de fato isso realmente aconteceu. Em 2018 houve uma queima florestal que acabou destruindo, queimando toda a casa que os dois tinham em Malibu. Eles compartilhavam como casal uma casa em Malibu e ela acabou sendo completamente destruída por causa desse incêndio. E engraçado que a Miley falou em diversas entrevistas que aquilo fez a relação dela se consolidar ainda mais, porque ela queria se agarrar à única coisa que sobrou daquela casa, que no caso era o relacionamento deles. E se a gente for parar pra analisar de uma perspectiva um pouco mais psicológica, a gente pode notar que ela pode estar querendo associar ao fogo que aconteceu na vida real, na casa, ao relacionamento deles, que acabou se corroendo também. Metaforicamente, o relacionamento também acabou pegando fogo e se transformando em cinzas. Então pode ter sido um
uma espécie de trocadilho que ela fez. No início da música ela também fala: nós éramos bons, nós éramos ouro. Aqui tem uma outra pista bem interessante da gente analisar. O ouro é um dos metais mais valiosos porque ele não se deixa influenciar pelo meio. Se você já teve a oportunidade de ter alguma coisa com ouro, uma aliança ou alguma coisa assim, você já deve ter percebido que não oxida, ou que tem grande dificuldade de oxidar o ouro. Ele é muito resistente e ele é muito mais resistente quando a gente compara com outros metais. Ou seja, o ouro é fiel. Isso parece nos dizer que em algum momento da relação houve uma cumplicidade, houve um senso de estamos nisso junto, estamos construindo algo junto. O pior erro que você pode cometer numa relação é pensar que as coisas vão permanecer as mesmas durante essa relação, que as coisas não vão se transformar. Muitas vezes a gente tem essa ideia de, a gente já conquistou essa relação, tá tudo conquistado, essa pessoa já tá conquistada, ainda mais quando tem um tempo muito considerável de relação. Mas não é assim, nada é estático, tudo pode mudar. E da mesma forma que se você não regar uma planta, ela morre, se você não fizer o esforço de regar o seu relacionamento, ele vai ir minguando aos poucos. Porque muito mais difícil do que conquistar alguém é manter esse alguém na sua vida. Se não existe um ponto de confluência entre as pessoas, o relacionamento vai ir minguando aos poucos. E inevitavelmente ele vai chegar ao fim. E eu tenho a leve sensação de que foi isso que aconteceu. É claro, mais uma vez, que a gente não tem como saber os detalhes de tudo que aconteceu. Mas isso são indícios que a gente vai percebendo coisas, as coisas que aconteceram por trás. A Miley na música também fala essa frase: eu não queria te deixar. Então a gente pode ver que existia um apego emocional, pelo menos pela parte dela. E isso acaba acontecendo em muitos relacionamentos também. A pessoa acaba procrastinando o término por causa desse apego emocional. E a procrastinação é uma das formas mais comuns que a gente utiliza para evitar a dor. Só que a questão é que quanto mais a gente adia uma coisa que a gente precisa fazer no momento, mais a gente acaba acumulando uma dor futura. Pode ser até que você evite aquela dor do momento de não ter que ter aquela conversa final e terminar com essa pessoa. Porém, a verdade é que conforme o tempo vai passando, essa dor sua vai aumentar ainda mais, se você ficar numa relação que não faz mais sentido pra você. Muita gente acha que tolerar tudo, aceitar tudo é uma forma de amor. Eu já aguentei tanto por essa pessoa, então quer dizer que eu amo ela. Aguentar uma relação que não te faz bem não é uma prova de amor. É uma falta de amor próprio. Você tem um apego. E quando você tá apegado àquela pessoa, você não consegue enxergar as coisas com clareza. E não me levem a mal, eu entendo, existe muito sofrimento quando a gente passa por um término. Eu imagino que deve ter sido extremamente difícil pra Miley e pro Liam, porque foram 10 anos, é muito tempo junto. Mas a única forma de superar um término é realmente se deixar levar pelo processo. É sentir a dor que precisa ser sentida para ela ser liberada. Porque quando você ignora sentir o que você tá sentindo, você acaba suprimindo a sua dor. E isso vai acabar te adoecendo por dentro. E não tem como você terminar um relacionamento e não ficar triste, pelo menos por um tempo. E tá tudo certo, porque nada é insuportável para sempre. As coisas são difíceis, as coisas doem, mas não é para sempre. Tem perdas que a gente tem que fazem parte da nossa história. E quando você consegue olhar para trás e, de alguma forma, encontrar um significado para tudo que você passou, aquela dor se torna mais suportável. E eu imagino que isso deva ter acontecido com a Miley. Quando a gente enxerga o clipe dela, a gente consegue perceber que ela cavou muito profundamente na dor dela. Ela explorou a dor dela e fez até uma canção sobre. E essa é uma das formas mais inteligentes de você passar por uma situação difícil. Encontrar significado para essa sua dor e transformar em arte. Toda dor, todo sofrimento, a Miley conseguiu transformar em música. E isso é lindo porque, de alguma forma, ela ressignificou tudo que ela passou e conseguiu transformar em arte. E isso eu acho que, inclusive, é uma das grandes características dos bons artistas. Eles conseguem sublimar, eles conseguem transformar algo que foi extremamente doloroso em algo sublime, no caso a arte. E muito do trabalho da terapia é isso também. Pegar alguma coisa que aconteceu de ruim com você, ou que pelo menos você acha que tenha sido ruim, e ressignificar. Em outras palavras, o que você vai fazer daquilo que aconteceu com você? Eu acredito que a gente sempre tem o poder de olhar por outra perspectiva, de enxergar o que aconteceu e encontrar significado, por mais que tenha sido doloroso. Teve muita inteligência emocional por parte da Miley também. Apesar dessa música ter sim algumas indiretinhas pro ex, numa parte da música a Miley fala: sem remorso, sem arrependimento. Eu perdoo cada palavra que você disse. Ou seja, ela já passou pelo processo de aceitação, e isso é ter inteligência emocional. Ter inteligência emocional nada mais é do que se adaptar a diferentes contextos. É se ajustar de uma forma adaptativa às novas circunstâncias
circunstâncias que você está vivenciando. No processo de luto, no caso de um término que pode ser um processo de luto, existem basicamente 3 momentos que você vai se deparar. Primeiro, você vai sentir raiva do que aconteceu, você vai querer culpar o outro. E nesse momento as coisas acabam não saindo do lugar, porque você ainda não fez o processo interno de olhar para si mesmo. Todos os sentimentos ficam misturados nesse momento. Raiva, ódio, amor. No segundo momento, você começa a duvidar de si mesmo. Será que foi minha culpa? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu deveria ter feito alguma coisa de diferente? Acho que eu mereci o que aconteceu. Você começa a se culpar porque você quer encontrar uma justificativa. É nesse momento que as pessoas se sentem mais vulneráveis e depressivas. E é um bom momento também para você reavaliar os seus valores e o que você procura numa relação. E realmente começar a perceber se você fez algo de errado ou não. Talvez as duas pessoas tenham errado, ou talvez não foi sua culpa. O último passo é da transformação e da aceitação, que é esse passo que a Miley já tá. A música dela nos mostra que ela já tá num período de aceitação, que ela já entendeu todo o processo, ela ressignificou as dores que ela passou. A música mostra muito esse lado independente dela. E por falar em independência, a Miley sempre foi uma mulher bem ousada e confiante. E isso acontece porque ela sabe das capacidades pessoais dela. Ela não duvida das capacidades dela, e isso é muito poderoso. Ela é confiante porque ela não duvida de si mesma e porque ela gosta dela mesma, na realidade. Ela gosta de passar tempo com ela mesma, como a própria música diz. Tudo isso porque ela é o centro dela mesma, porque ela tem uma autoestima estruturada. A autoestima nada mais é do que um nível saudável de autoconfiança que a gente precisa ter em relação às nossas competências e a nós mesmos no geral. A autoestima é muito importante porque ela sustenta todas as coisas que a gente quer para a nossa vida. Se você tem uma autoestima ruim, você vai ter um relacionamento ruim. Se você tem uma autoestima ruim, provavelmente você não tem uma boa relação com o seu corpo. Se você não tem uma autoestima boa e estruturada, isso vai se refletir na sua vida de alguma forma. Se você não estiver bem com a sua autoestima, você não vai conseguir ter as coisas que você tanto deseja para si. E por isso que é tão importante a gente ter uma autoestima estruturada. E se você não tiver isso, simplesmente você não vai conseguir confiar nas suas próprias qualidades para atrair essas coisas. E aí elas não vão vir até você. E nem você vai conseguir ir até elas, porque você não tem uma autoestima estruturada. Eu falo muito sobre confiança aqui no canal, mas basicamente é isso, gente. Ser confiante é acreditar na sua potencialidade, é acreditar nas suas competências. É ter a crença de que você é importante e que você tem valor. A gente acaba observando isso na música da Miley e por isso ela nos parece uma figura tão imponente, forte e confiante. Mas agora, como você pode fazer para aumentar a sua autoestima e a sua confiança pessoal? Primeiramente, você tem que ser capaz de enxergar suas qualidades e realmente celebrar elas. Eu vejo muitas pessoas que não aceitam bem elogios, que não acreditam realmente que quando uma pessoa elogia elas, é verdadeiro o elogio. Eu vejo muitas pessoas que subestimam o próprio potencial. Eu vejo muitas pessoas com medo de explorarem o que elas querem fazer, explorar o desejo delas. Isso tudo é falta de confiança. E ao mesmo tempo também eu vejo pessoas que não estão dispostas a enxergar quais são os pontos fracos que elas carregam. Isso também é falta de confiança. Quando você não tem coragem de interagir e olhar para sua sombra, dificilmente você vai conseguir se curar e se tornar uma pessoa melhor. Então vocês entendem? Tudo isso é necessário para que você se torne a sua melhor versão. Você tem que olhar para as coisas que você ainda não é bom, melhorar elas e ao mesmo tempo vangloriar aquelas coisas que você é bom, que você é de fato bom. E aí você vai conseguir expressar o seu real eu. E é isso que a Miley faz. A gente vê que a Miley é uma pessoa muito expressiva. Ela não tem medo do que os outros vão pensar, ela não tem medo do julgamento alheio. E em muitos momentos da música, essa dança que ela faz, tudo isso eu vejo como um símbolo de libertação. Como se ela tivesse finalmente se libertado dos padrões antigos que ela estava sustentando e tivesse realmente encontrado a maior força dela, que é ela mesma. É como se ela falasse, eu não me importo com o que todo mundo vai pensar, porque eu gosto de mim mesma, porque eu me basto. E é isso. E a gente tem que ser assim na nossa vida também. A gente tem que gostar da gente ao ponto da gente não se importar com o que as outras pessoas vão pensar a respeito da gente. É claro que a gente vive em sociedade e o que o outro pensa impacta a gente em maior ou menor grau. Porém, a opinião do outro não tem que ser um fator decisivo para definir o que a gente vai ou não fazer com a nossa vida. Vocês entendem? E aí a gente acaba vivendo uma vida na qual a gente agrada todo mundo à nossa volta, mas não nos agrada. E aí, qual é o sentido de tudo isso?
Infelizmente, muitas pessoas demoram muito tempo para perceber isso que eu vou te falar agora. A questão é, se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, e você precisa se colocar em primeiro lugar. Você tem o direito de se colocar em primeiro lugar, então repita isso constantemente para você mesmo, para internalizar essa verdade. Eu sei que muitas vezes a gente é condicionado a fazer muito mais pelo outro do que por nós mesmos, então a gente vive uma vida de querer agradar o outro. Isso acontece às vezes de forma inconsciente, você nem percebe que você está fazendo isso, mas acaba fazendo. No final das contas, a gente não quer ser uma má pessoa, a gente não quer fazer mal pro outro e a gente quer agradar, porque a gente quer sentir que a gente faz parte de algo. Mas a questão que a gente acaba não percebendo é que muitas vezes a gente se rejeita. Nessa tentativa de querer agradar o outro, a gente acaba se rejeitando. E não deveria ser assim. A gente deveria se colocar como prioridade mesmo. Muitas vezes a gente fica escolhendo não enxergar o trabalho que a gente tem que fazer com a gente mesmo, enxergar as coisas que não estão bem resolvidas, mas são essas coisas, quando bem trabalhadas, que poderiam te libertar da posição de vítima que você tá, do momento difícil que você tá vivendo. Se você trabalhar todas essas coisas, você realmente vai se tornar uma pessoa melhor. E uma pessoa melhor não só pra você, como pro mundo à sua volta. Então não compre essa ideia de que você tem que fazer tudo pelo outro e esquecer de si mesmo. Justamente o contrário, você faz pra você e você também faz pelo outro à medida que você já tá seguro, à medida que você já cuidou de você mesmo. Então reflita um pouco sobre isso. Será que você tá colocando outras pessoas como prioridade na sua vida e deixando de se colocar como prioridade? Como diz a música, a gente tem que gostar da nossa própria companhia, a gente tem que ter confiança interna, a gente tem que entender o nosso potencial dentro da nossa vida, porque se a gente não entender esse potencial, as outras pessoas também não vão enxergar esse potencial. A gente tem que ser a nossa própria fonte de amor, de desejo e de conquista. E isso passa muito por essa ideia do poder feminino que a gente tanto discute. Essa música tá muito centrada nisso, em você, pela primeira vez, deixar de se doar tanto pro outro e voltar pra você mesmo. Ou para si mesma. É importante ressaltar que a gente está vivendo um período de muitas transformações. Antigamente a mulher não tinha esse protagonismo todo que ela tem hoje. Antigamente a mulher não podia entrar no mercado de trabalho, etc, etc. Então muitas coisas mudaram. O ritmo de vida é outro, a tecnologia é outra, tudo é novo. E a Miley, querendo ou não, é uma referência desses novos tempos. Porque ela não tem medo de expressar a forte independência dela, a liberdade dela, a forma como ela conduz a vida dela. Ela utiliza muito bem a sensualidade dela e não tem medo de mostrar isso no clipe. E de certa forma, esse lado sensual também serve para quebrar paradigmas. É claro que no mundo da arte, a gente às vezes tem que ousar mais, e na vida real acaba que isso não acontece. Porém, o símbolo que a música quer retratar quando ela explora a sensualidade dela é justamente esse poder e confiança interna, de ser você mesmo, de não ter medo de ousar. E aqui tem outra importante lição que a gente pode tirar dessa música. A gente não pode deixar que a percepção das outras pessoas acabe nos definindo. É muito fácil se deixar levar pela opinião das outras pessoas e deixar de pensar por si próprio. A gente se constrói a partir do outro, inclusive Freud fala muito sobre isso, sobre a questão da introjeção. A gente importa conceitos e a gente vai se construindo. Então a opinião do outro, como eu já disse aqui, é importante em algum nível. Porém, em algum momento você tem que começar a pensar por si mesmo, pensar no que você quer fazer no mundo, pensar em quem você é, não ter medo de expor quem você é pro mundo. Se tem algo que você gostaria de fazer, mas tem medo do que as pessoas vão pensar, por que você não começa a investir nesse algo? Ou se você é de um determinado jeito, mas tem medo de se expor, por que você não começa a ser desse determinado jeito? Começa a pensar, o que aconteceria se eu fosse suficientemente corajoso a ponto de seguir essa verdade? O que mudaria na minha vida? Isso pode acabar abrindo sua percepção. Então dá pra ver que a Miley realmente não tem medo de ser ela mesma e ela conseguiu encontrar um jeito de se reinventar depois de tudo que aconteceu com ela. E eu acho que existe uma coisa muito interessante da gente analisar aqui. Existem momentos na nossa vida que vão nos derrubar, que vão tirar a nossa paz e que vão nos levar muitas vezes ao fundo do poço. Mas é justamente nesses momentos de dor e de tristeza que a gente pode construir as nossas novas oportunidades. Pensa bem, quando você não tem nada, quando tudo o que você tinha foi tirado de você, é nesse momento que você tem o potencial de começar do zero, de fazer diferente, de reinventar a sua história, de reescrever esse livro, porque no fundo, você sabe que não tem mais nada pra perder. Você já tá no fundo do poço. Então qualquer coisa que vier pra você vai ser lucro. E eu não tô querendo falar aqui que você deve esperar pouco pra sua vida. Bem pelo contrário. É nesse momento que você pode reinventar o que você quer pra sua vida, refazer os seus valores, se enxergar de uma outra forma.
Esses momentos são momentos de renovação. E todo mundo vai passar por isso em algum momento da vida. E é importante que a gente esteja preparado nesses momentos para entender as oportunidades que aparecem no nosso caminho. E eu sinto que isso aconteceu com a Miley. Foi através desse momento de fundo do poço que ela acabou soltando todas as amarras que ainda estavam prendendo ela. E ela começou a ser ela mesma. Ela entendeu que o término não aconteceu porque ela era uma pessoa má e merecia sofrer. Bem pelo contrário, aquilo possivelmente aconteceu para provar para ela que ela era forte o suficiente para seguir sozinha, pelo menos nesse momento. Então é muito importante a gente aproveitar a nossa solitude, pra gente se reconectar com as nossas forças internas e mostrar pro mundo a nossa melhor versão, que no caso é quem a gente é em essência. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta aí, comenta aqui músicas, que pessoas, que personagens vocês gostariam que eu analisasse aqui. Confira também os outros vídeos do canal para dar um embasamento melhor para os aprendizados que você vai recebendo nesses vídeos. E é isso, se inscreva, mande para um amigo, para uma amiga, comente no vídeo, todas essas coisas, ative o sininho também, que é importante. E é isso, daqui a pouco eu volto com mais vídeos. Um beijo!